Durante semanas, um pai rico e poderoso foi consumido por uma desconfiança sombria dentro da própria casa. Disfarçado de jardineiro, ele retorna em segredo para descobrir o que se esconde por trás dos sorrisos da nova esposa. É então que presencia o horror. Seus filhos sendo maltratados enquanto uma babá corajosa tenta protegê-los. Mas no dia em que a máscara cai diante de todos, a verdade explode como uma bomba e ninguém sai ileso. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha sobre as colinas verdejantes da Serra da Mantiqueira, pintando de dourado os telhados da mansão dos Monteiro. Aquela residência imponente, com seus jardins meticulosamente cuidados e suas grandes janelas de vidro, era conhecida por todos em Campos do Jordão como o símbolo do sucesso empresarial de Renato Monteiro, proprietário de uma das maiores redes hoteleiras do Brasil. A brisa fria da serra trazia o aroma dos pinheiros, mas dentro da mansão, o ambiente era pesado. Renato, sentado em seu escritório de madeira nobre, contemplava as fotos de seus 2 filhos sobre a mesa. Seus olhos cansados refletiam uma inquietação que não o abandonava há semanas. Desde que se casara com Cristina Vasconcelos, modelo e socialite conhecida nas revistas de São Paulo, algo havia mudado profundamente na dinâmica familiar. "Senhor, o jantar está servido", anunciou Dona Zélia, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Renato suspirou. "Como estão as crianças hoje, Zélia?" A senhora de cabelos grisalhos hesitou, desviando o olhar. "Quietos como sempre, patrão. A dona Cristina já está na mesa com eles." Aquela hesitação não passou despercebida. Era mais um sinal entre tantos outros que alimentava suas suspeitas. Levantou-se e caminhou lentamente até o grande salão de jantar, onde o silêncio era cortado apenas pelo tilintar dos talheres. Na cabeceira oposta da mesa, Cristina, impecavelmente vestida em um conjunto de seda azul, mantinha a postura ereta e o sorriso artificial. Ao seu lado, Beatriz, de 8 anos, e Lucas, de 5, mantinham os olhos fixos nos pratos, mal tocando na comida. "Boa noite, família", disse Renato, forçando um tom animado. "Papai!" Os olhos de Lucas se iluminaram por um instante, mas logo voltaram a se apagar quando o menino olhou de relance para a madrasta. "Lucas, o que conversamos sobre falar à mesa?" A voz melodiosa de Cristina carregava uma nota de aviso que fez o pequeno encolher os ombros. Renato franziu o senho. "Desde quando as crianças não podem me cumprimentar, Cristina?" "Estou apenas ensinando boas maneiras, querido. As crianças precisam aprender etiqueta." O empresário observou como Beatriz mantinha a postura tão rígida que parecia uma pequena estátua. Seus olhos, antes tão vivos e brilhantes como os da mãe falecida, agora pareciam opacos. Algo estava profundamente errado e aquela sensação corroía seu coração a cada dia. Após o jantar silencioso, Renato foi até o quarto das crianças para dar boa noite. Encontrou Fernanda Oliveira, a jovem babá contratada há poucos meses, arrumando os lençóis de Lucas. "Como eles estão, Fernanda?" perguntou em voz baixa, depois de certificar-se que Cristina não estava por perto. A jovem de 20 e poucos anos, com seus cabelos cacheados presos em um coque simples, hesitou antes de responder. "Estão bem, senhor Renato?" "A verdade, por favor", insistiu ele, notando o nervosismo na voz dela. Os olhos castanhos de Fernanda encontraram os dele, revelando uma preocupação genuína. "O senhor precisa observar mais. Só isso que posso dizer." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Durante semanas, ele havia ignorado os sinais, convencendo-se de que era apenas o período de adaptação à nova família. Mas a transformação nos filhos era inegável. O brilho havia desaparecido de seus olhos, as risadas que antes ecoavam pelos corredores da mansão haviam cessado, dando lugar a um silêncio assustador. Naquela noite, enquanto Cristina dormia ao seu lado, Renato permaneceu acordado, repassando mentalmente tudo o que vinha acontecendo desde o casamento, 6 meses atrás. A princípio, ela parecia perfeita, encantadora, atenciosa com as crianças,
uma dama da sociedade paulistana que prometia preencher o vazio deixado pela morte de sua primeira esposa, Clara. Mas aos poucos, a máscara começava a cair. Na manhã seguinte, durante o café, Renato anunciou: "Preciso viajar a São Paulo por algumas semanas. A rede está expandindo para o exterior e preciso negociar pessoalmente." Cristina sorriu, pousando a xícara de café na mesa, com delicadeza estudada. "Quanto tempo ficará fora, querido?" "Talvez um mês, não tenho certeza." Ele não perdeu o brilho de satisfação que passou pelos olhos dela. "Não se preocupe com nada aqui. Cuidarei de tudo na sua ausência." Renato beijou os filhos, notando como Lucas se agarrou a ele por mais tempo que o normal, como se implorasse silenciosamente para não ir. O coração do pai se apertou, mas seu plano já estava traçado. 3 dias depois, em seu apartamento em São Paulo, Renato recebeu a visita de Jorge Sampaio, seu amigo de infância e investigador particular. "Tem certeza disso, Renato? Não seria mais fácil contratar câmeras?" "Não, Jorge. Preciso ver por mim mesmo. Câmeras podem ser descobertas e, se minha suspeita estiver certa, Cristina é esperta demais para se expor assim. E se você estiver errado? Se for apenas a imaginação de um pai superprotetor?" Renato passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Então dormirei melhor sabendo que meus filhos estão bem. Mas meu instinto nunca falhou nos negócios, e não está falhando agora como pai." Jorge suspirou, entregando a ele um envelope. "Está tudo aqui. Documentos falsos no nome de Sebastião Santos, ex-jardineiro de hotéis 5 estrelas. A barba postiça e as lentes de contato vão mudar bastante sua aparência. O mais importante, ninguém na casa pode saber, nem mesmo sua governanta." Uma semana depois, um homem de aparência simples, barba grisalha e óculos de armação grossa, apresentou-se nos portões da mansão Monteiro. O sotaque interiorano e as roupas gastas não lembravam em nada o empresário elegante que todos conheciam. "Bom dia, meu nome é Sebastião. Soube que estão precisando de ajudante para o jardim." Dona Zélia, que nunca havia visto o patrão disfarçado, o examinou com desconfiança. "Quem te disse isso?" "O Nelson da Floricultura. Disse que o jardineiro daqui está de licença por causa da coluna." A governanta assentiu. Realmente o jardineiro titular estava afastado por problemas de saúde. "Vou falar com a patroa. Espere aqui." Minutos depois, Sebastião estava diante de Cristina, que o observava com superioridade do alto de seus saltos caros. Ele manteve os olhos baixos, interpretando com perfeição o papel de homem humilde em busca de trabalho. "Conhece de plantas? Esse jardim custa uma fortuna para manter," ela disse, cruzando os braços. "Sim, senhora. Trabalhei em muitos hotéis de luxo. Posso mostrar o que sei." Cristina o examinou mais uma vez, visivelmente entediada com aquela conversa. "Tudo bem, vamos testar por alguns dias, mas fique longe das crianças e da casa principal, e o pagamento será por diária." Sebastião assentiu, agradecido. "Muito obrigado, senhora. A senhora não vai se arrepender." Enquanto era conduzido por Dona Zélia até o pequeno quarto nos fundos da propriedade, usado pelos funcionários temporários, o falso jardineiro tentava controlar a ansiedade. A primeira parte do plano havia funcionado. Agora, camuflado como um funcionário invisível aos olhos da alta sociedade, ele poderia finalmente descobrir o que acontecia com seus filhos quando ele não estava presente. "Seu horário é das 7 às 5 com 1 hora de almoço", explicou Zélia. "O almoço é servido na cozinha dos fundos. Não entre na casa principal sem ser chamado." "Entendido, senhora Zélia. Começarei amanhã bem cedo." À noite, deitado na cama simples do quarto dos fundos, Renato sentia o coração apertado. Estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe de seus filhos. Pela janela, podia ver as luzes do quarto dele se apagando no 2º andar da mansão. "Aguentem firme, meus pequenos", sussurrou para si mesmo. "Papai está aqui agora." A primeira semana como Sebastião foi reveladora para Renato. Trabalhando nos jardins da mansão, ele tinha visão privilegiada para várias janelas da casa, incluindo a sala de estar e a cozinha. De longe, observava o comportamento de Cristina quando achava que ninguém a estava vendo.
Na manhã de quarta-feira, enquanto podava os arbustos próximos à janela da sala de refeições, Renato viu Beatriz derramar acidentalmente um copo de suco. A reação de Cristina foi imediata e desproporcional. Sua desastrada. A voz dela, normalmente controlada e melodiosa, transformou-se em um sibilo furioso. Limpe isso agora mesmo. Como pode ser tão inútil? A pequena Beatriz, tremendo, pegou um guardanapo e começou a secar a mesa com mãos trêmulas. Uma lágrima silenciosa escorria por seu rosto. E pare de chorar. Seu pai a mimou demais. Na minha casa, não aceitamos esse comportamento infantil. Renato apertou a tesoura de poda com tanta força que seus dedos doeram. Respirou fundo, contendo o impulso de invadir a casa e confrontar Cristina. Não ainda, murmurou para si mesmo. Preciso de mais. No mesmo dia, durante a tarde, ele viu Fernanda, a babá, levando as crianças para brincar no quintal dos fundos, longe dos olhos vigilantes da madrasta. A jovem espalhou uma toalha sobre a grama e tirou da bolsa alguns brinquedos que havia escondido. Olha o que eu trouxe, Lucas, ela disse com um sorriso gentil, entregando ao menino um pequeno carrinho vermelho. Os olhos do garoto se iluminaram. Meu carrinho! Mamãe Cristina disse que jogou fora. Shhh! Fernanda colocou o dedo sobre os lábios. Eu o salvei! Mas é nosso segredo, certo? Lucas assentiu, abraçando o brinquedo contra o peito. Ao lado dele, Beatriz folheava um livro de histórias que a babá também havia trazido. Renato, fingindo trabalhar na cerca viva próxima, sentiu um nó na garganta. A babá arriscava seu emprego para trazer um pouco de conforto a seus filhos. Enquanto isso, ele, o pai, havia sido incapaz de perceber o sofrimento deles antes de se afastar. Com licença, ele disse, aproximando-se cautelosamente do grupo. Não queria incomodar, mas pensei que as crianças gostariam disso. Em suas mãos calejadas pelo trabalho dos últimos dias, ele oferecia 2 pequenas esculturas de madeira que havia talhado durante a noite. Um cavalinho para Lucas e uma borboleta para Beatriz. Fernanda o olhou com desconfiança inicial, mas seu olhar suavizou ao ver os brinquedos artesanais. Que bonito seu Sebastião, não é? Crianças, o que se diz? Obrigado, respondeu Lucas timidamente, enquanto Beatriz apenas aceitou a borboleta com um pequeno sorriso. O primeiro que Renato via em seu rosto em semanas. De nada. Meu pai me ensinou a talhar quando eu era pequeno como vocês, disse ele, mantendo o sotaque interiorano. Se a senhorita permitir, posso fazer mais depois. Claro, respondeu Fernanda. Mas... Ela olhou nervosamente para a casa. Talvez seja melhor não comentar com a dona Cristina. Entendo perfeitamente, respondeu Sebastião, trocando um olhar cúmplice com a babá. Aquele breve momento conectou os 3 adultos em uma aliança silenciosa em favor das crianças. Renato voltou ao trabalho com o coração um pouco mais leve, sabendo que seus filhos tinham pelo menos uma protetora naquela casa. Na manhã seguinte, Sebastião estava regando as plantas quando ouviu gritos vindos do quarto de Beatriz no 2º andar. A janela estava entreaberta e a voz de Cristina ecoava claramente. Já disse 1000 vezes que a cama precisa ser feita assim que você acordar. Olhe essa bagunça. Desculpe, mamãe Cristina. A voz de Beatriz era quase inaudível. Não sou sua mãe. A resposta veio cortante. Sua mãe está morta. Sou sua madrasta. E você vai me respeitar ou vai se arrepender? Agora faça essa cama direito. Renato congelou, a mangueira ainda em suas mãos, a água escorrendo pelo gramado. A crueldade das palavras atingiu-o como um golpe físico. Como aquela mulher podia falar assim com uma criança que havia perdido a mãe? Nesse momento, Fernanda apareceu correndo pela escada interna. Dona Cristina, a senhora Valentina está ao telefone. Disse que é urgente sobre o evento beneficente. Já vou atender, respondeu Cristina, imediatamente mudando o tom para algo doce e controlado. Beatriz, termine isso antes que eu volte. Assim que Cristina deixou o quarto, Fernanda entrou rapidamente e ajudou a menina a arrumar a cama. Vai ficar tudo bem, Renato a ouviu sussurrar. Eu estou aqui com vocês. Do lado de fora,
O falso jardineiro tirou da pochete escondida sob a camisa um pequeno gravador, marcando a data e hora do incidente que acabara de presenciar. Essa não era a primeira gravação que fazia e certamente não seria a última. À noite, sozinho em seu quarto nos fundos, Renato ouvia as gravações coletadas durante o dia e fazia anotações detalhadas em um caderno. A cada página preenchida, sua determinação crescia. Não era apenas uma questão de ciúmes ou desentendimentos familiares normais. Era abuso psicológico sistemático. O celular especial que Jorge lhe dera vibrou. Era uma mensagem criptografada do amigo. Como estão as coisas? Já tem o suficiente? Renato digitou rapidamente. Pior do que imaginei. Mas preciso de mais provas. E de testemunhas além de mim. No dia seguinte, durante o café da manhã, ele observava a mansão da área de serviço, onde tomava café com os outros funcionários. Cristina saiu elegantemente vestida, entrando em seu conversível vermelho. Vai fazer compras em São Paulo, comentou Dona Zélia. Só volta à noite. Sempre faz isso quando o patrão está viajando. As crianças vão junto? Perguntou Sebastião casualmente. Não, respondeu a governanta com um suspiro. Ficam com a Fernanda. A dona Cristina diz que crianças atrapalham o shopping. Assim que o carro de Cristina desapareceu no portão, a mansão pareceu respirar aliviada. As crianças desceram para tomar café da manhã na cozinha, algo que, pelo que Renato percebeu, só acontecia na ausência da madrasta. Posso comer panqueca hoje, Dona Zélia? Perguntou Lucas, os olhos brilhando de esperança. Claro, meu bem. Faço do jeitinho que você gosta, com calda de chocolate. Beatriz ajudava a colocar a mesa, movendo-se com uma leveza que não demonstrava quando Cristina estava por perto. Renato, observando da janela enquanto fingia examinar uma planta, sentiu o contraste doloroso entre esses dois mundos em que seus filhos viviam. Fernanda apareceu, na cozinha arrumada para o dia. Bom dia, pessoal. Que programa temos para hoje? Podemos ir ao lago? Perguntou Beatriz pela primeira vez em semanas, demonstrando algum entusiasmo. A babá trocou olhares com Dona Zélia, que assentiu discretamente. Podemos sim, mas voltamos antes do almoço e levamos lanche. Mais tarde, Sebastião trabalhava perto do pequeno lago nos fundos da propriedade quando viu o grupo se aproximando. Lucas corria à frente, finalmente parecendo uma criança normal, enquanto Beatriz caminhava de mãos dadas com Fernanda. Seu Sebastião! Lucas acenou animadamente. Olha o que eu achei! Ele mostrava uma pequena tartaruga que havia encontrado nas margens do lago. Que linda! Respondeu o falso jardineiro, agachando-se para ver melhor. Sabia que as tartarugas podem viver mais de 100 anos? Verdade? Os olhos do menino se arregalaram. Sim, são animais muito sábios e fortes. Ele olhou brevemente para Fernanda antes de continuar. Mesmo quando a vida fica difícil, elas têm um casco para se proteger e a paciência para esperar tempos melhores. Fernanda percebeu a mensagem nas entrelinhas e observou Sebastião com mais atenção. Havia algo familiar naquele homem, algo em seus olhos quando olhava para as crianças. O senhor tem filhos, seu Sebastião? Ela perguntou subitamente. A pergunta o pegou de surpresa. Tenho sim. 2, um menino e uma menina. E onde eles estão? Longe de mim, por enquanto, respondeu ele, um toque de emoção escapando por trás do disfarce. Mas estou trabalhando para voltar para eles logo. Aquela troca de olhares despertou em Fernanda uma curiosidade que não a abandonaria nos dias seguintes. Havia muito mais naquele simples jardineiro do que aparentava à primeira vista. Ao cair da tarde, quando Renato voltava do trabalho para seu quarto nos fundos, encontrou Fernanda esperando-o no caminho, entre as sombras das árvores. Preciso falar com você, ela disse em voz baixa, sobre as crianças. Seu coração acelerou. Será que ela havia descoberto sua identidade? Claro, senhorita Fernanda. Aconteceu algo? É sobre a dona Cristina. Ela hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhos. O que tem visto, o que tem ouvido enquanto trabalha perto da casa? Vejo e ouço muitas coisas, respondeu ele cautelosamente.
Então sabe que não está certo. Ela continuou, os olhos marejados. Aquelas crianças estão sofrendo. O Lucas não dorme direito, tem pesadelos. A Beatriz parou de comer direito. Estou preocupada, muito preocupada. Renato sentiu uma mistura de gratidão e culpa ao ver o genuíno cuidado daquela jovem por seus filhos. Por que está me contando isso? Porque... Ela hesitou novamente. Acho que você se importa. Vi como olha para eles. E talvez possa me ajudar a protegê-los até o pai deles voltar de viagem. Aquele momento quase quebrou sua resolução de manter o disfarce. Queria revelar-se, dizer que o pai já estava ali, pronto para defender seus filhos. Mas não podia, não ainda. Farei o que puder, prometeu. E a senhorita não está sozinha nessa preocupação. Quando Fernanda se afastou, Renato respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. A situação era pior do que imaginava, e o tempo para agir estava se esgotando. O que precisava agora era de um evento, um momento em que pudesse expor Cristina diante de testemunhas confiáveis, de modo que ela jamais pudesse negar suas ações ou manipular a narrativa depois. Naquela noite, ao ouvir novamente suas gravações, uma ideia começou a se formar em sua mente. No sábado seguinte, Cristina realizaria um almoço beneficente para sua fundação de caridade. Um evento cheio de socialites e jornalistas. O palco perfeito para a revelação que planejava. A sexta-feira, que antecedia o grande evento beneficente, na mansão Monteiro trouxe um frenesi de atividade. Funcionários extras foram contratados para a organização. Empresas de buffet e decoração transformavam os jardins e salões, e Cristina transitava pela propriedade como uma rainha, supervisionando cada detalhe com olhar crítico e implacável. Essas flores estão completamente erradas, ela gritou para a decoradora, uma mulher de meia-idade que tentava manter a compostura. Eu pedi orquídeas brancas, não essas coisas sem graça. Senhora Monteiro, são as orquídeas Phalaenopsis que a senhora solicitou, respondeu a profissional pacientemente. Estão amareladas, troque todas, e os arranjos das mesas estão pequenos demais. Quero algo impressionante, entendeu? Sebastião, que aparava a grama próximo ao local da discussão, observava tudo discretamente. O comportamento de Cristina com os funcionários seguia o mesmo padrão de arrogância e crueldade que demonstrava com as crianças, apenas em um tom ligeiramente mais contido, por se tratar de adultos que podiam responder. Durante todo o dia, Beatriz e Lucas foram mantidos em seus quartos, longe da agitação. Cristina havia dado ordens expressas para que não atrapalhassem os preparativos. Somente ao entardecer, quando a decoração principal estava quase finalizada, ela mandou chamá-los. Amanhã vocês vão representar esta família, disse friamente às crianças, que permaneciam de pé diante dela na sala de estar. Quero comportamento impecável, sorrisos educados, respostas curtas e precisas quando alguém falar com vocês. Nada de correrias, nada de barulho, nada de reclamações. Entenderam? Sim, mamãe Cristina, responderam em uníssono os olhinhos baixos. Beatriz, você vai usar o vestido azul que comprei. Lucas, o conjunto de linho. Se algum de vocês sujar, rasgar ou criar qualquer problema... Ela deixou a ameaça pairando no ar. Não precisava completá-la para que as crianças entendessem. Depois que Cristina saiu para atender uma ligação, Fernanda, que assistia à cena da porta, aproximou-se e abraçou as crianças. Vai dar tudo certo, sussurrou. Eu estarei com vocês o tempo todo. Promete? Perguntou Lucas, agarrando-se à mão da babá. Prometo. Ela olhou para Beatriz, que parecia particularmente tensa. O que foi, Bia? A menina hesitou antes de responder. E se papai não voltar nunca mais? A pergunta atingiu Renato, que passava do lado de fora da janela naquele exato momento. Seu coração se contraiu ao ouvir o medo na voz da filha. Fernanda, sem saber que o pai estava tão próximo, respondeu com convicção. Seu pai vai voltar, Bia. Ele ama vocês mais do que tudo no mundo. Mas e... se ele gostar mais da mamãe Cristina do que da gente? Insistiu a menina, revelando o temor que a consumia. Isso nunca vai acontecer, garantiu Fernanda. O amor de um pai verdadeiro pelos filhos é para sempre.
Renato afastou-se da janela, os olhos marejados. O plano que havia traçado inicialmente parecia agora ainda mais urgente. Seus filhos estavam não apenas sofrendo abusos físicos e emocionais, mas começando a duvidar de seu amor por eles. Isso era inaceitável. Naquela noite, enquanto a mansão finalmente se aquietava após o longo dia de preparativos, Sebastião fez algo arriscado. Deixou seu quarto nos fundos e caminhou silenciosamente até o quarto das crianças. A casa estava silenciosa. Cristina havia saído para jantar com algumas convidadas que já estavam na cidade para o evento. Ele encontrou Fernanda sentada entre as duas camas, lendo uma história para as crianças. Ao vê-lo na porta, ela parou surpresa. "Desculpe a intromissão", disse ele em voz baixa. "Fiz mais alguns brinquedos para as crianças e pensei em trazer antes de dormirem." Lucas se sentou na cama, animado, enquanto Beatriz observava o visitante com curiosidade. Fernanda, depois de um momento de hesitação, fez sinal para que entrasse. "Só por alguns minutos. A dona Cristina pode voltar a qualquer momento." Sebastião entrou e entregou os pequenos brinquedos de madeira, um barquinho para Lucas e uma casinha para Beatriz. As crianças receberam os presentes com sorrisos tímidos. "O senhor faz brinquedos muito bonitos", comentou Beatriz, examinando a casinha com cuidado. "Obrigado. É um talento de família", respondeu ele, sentando-se na beirada da cama da filha. "Meu pai me ensinou, e eu ensinei meu filho." "Seu filho sabe fazer brinquedos também?" perguntou Lucas, interessado. "Ainda não, mas um dia vai aprender, assim como você pode aprender se quiser." O menino sorriu, pela primeira vez demonstrando verdadeiro entusiasmo. "O senhor pode me ensinar?" O pedido inocente quase quebrou a compostura de Renato. "Claro que posso", respondeu, a voz ligeiramente embargada. "Um dia." Fernanda observava a interação com atenção, notando a emoção mal contida do jardineiro. Seus olhos revelavam um carinho pelos pequenos que ia muito além da simpatia normal de um estranho. "Hora de dormir, crianças", ela finalmente disse. "Amanhã será um dia longo." Sebastião se levantou, consciente do olhar avaliativo da babá. "Boa noite, pequenos. Sonhem com coisas bonitas." Quando ele se virou para sair, Beatriz disse algo que o paralisou. "O senhor tem olhos como os do meu pai." Renato virou-se lentamente. "É mesmo?" a menina assentiu. "Ele olha pra gente do mesmo jeito." "Isso é um elogio e tanto", respondeu ele, controlando-se para não revelar sua identidade naquele momento. "Seu pai deve ser um homem de sorte, tendo filhos como vocês." No corredor, Fernanda o seguiu, fechando a porta do quarto das crianças atrás de si. "Quem é você, realmente?" perguntou em voz baixa, mas firme. "Não é apenas um jardineiro, estou certa?" Renato hesitou. Revelar-se para Fernanda poderia ser arriscado, mas também poderia garantir uma aliada crucial para seu plano. "Amanhã você saberá toda a verdade", respondeu finalmente. "Só peço que confie em mim até lá. Estou aqui para proteger aquelas crianças, assim como você." Antes que ela pudesse insistir, ouviram o som do carro de Cristina chegando. Sebastião rapidamente se afastou, desaparecendo pelas escadas de serviço, deixando Fernanda com mais perguntas do que respostas. O grande dia finalmente chegou. Desde o amanhecer, a mansão fervilhava de atividade. Caminhões de catering, equipe de serviço, músicos e os últimos ajustes na decoração. O evento beneficente de Cristina era, na verdade, uma grande operação de relações públicas, uma chance de se mostrar como a esposa perfeita, a madrasta amorosa e a benfeitora social. Renato, em seu papel de jardineiro, mantinha-se ocupado com pequenos ajustes nos arranjos florais externos, estrategicamente posicionado para observar a movimentação. No bolso de sua camisa simples, o pequeno gravador estava ligado e, em seu celular, havia enviado uma mensagem codificada para Jorge. "Hoje é o dia. Esteja preparado para intervir se necessário." Por volta das 10 da manhã, os primeiros convidados começaram a chegar. Socialites, empresários, políticos locais e alguns jornalistas convidados para cobrir o evento beneficente. Cristina os recebia na entrada principal, deslumbrante em um vestido de seda verde esmeralda.
a imagem perfeita da anfitriã sofisticada. Às 11 horas, ela mandou chamar as crianças. Beatriz e Lucas desceram as escadas de mãos dadas com Fernanda, impecavelmente vestidos como pequenas versões de adultos ricos. A babá havia caprichado no penteado de Beatriz e ajudado Lucas a arrumar a gravata borboleta que completava seu conjunto. "Venham, meus queridos", chamou Cristina docemente, estendendo os braços para as câmeras que registravam sua família perfeita. Para os fotógrafos, ela era a imagem da madrasta amorosa. "Quero apresentá-los a todos os nossos amigos." As crianças obedeceram, aproximando-se com passos hesitantes. Cristina as abraçou para as fotos, sorrindo radiante enquanto sussurrava entre dentes: "Sorriam, e nem pensem em fazer qualquer cena." Fernanda observava tudo de perto, tensa. Seu olhar cruzou brevemente com o de Sebastião, que trabalhava aparando algumas flores próximas ao local da recepção. Algo na expressão dele a tranquilizou. Havia uma determinação ali, uma certeza de que aquele teatro não duraria muito mais tempo. O almoço foi servido no grande terraço coberto, decorado com flores brancas e cristais que refletiam a luz do sol da serra. 50 convidados importantes sentaram-se às mesas redondas, enquanto Cristina discursava sobre a importância de sua fundação para ajudar crianças carentes. Como madrasta, ela dizia com voz emocionada: "Aprendi que cada criança merece amor, atenção e oportunidades. É por isso que criei a Fundação Cristina Vasconcelos, para estender esse amor a tantas outras crianças." Beatriz e Lucas estavam sentados à mesa principal, ao lado da madrasta, sob os olhares atentos das câmeras e dos convidados. Fernanda permanecia de pé, discretamente posicionada atrás deles, pronta para intervir se necessário. Durante a sobremesa, um pequeno acidente mudou o rumo dos eventos. Lucas, ao tentar alcançar sua taça de mousse de chocolate, derrubou acidentalmente uma taça de água, que se espatifou no chão de mármore com um barulho estridente. O silêncio foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para a mesa principal. O rosto do menino empalideceu de terror, seus olhos fixos em Cristina, que havia congelado em meio à conversa com uma convidada importante. "Desculpe", sussurrou Lucas, quase inaudível, as lágrimas já brotando em seus olhos. O rosto de Cristina se transformou por um instante. A máscara de perfeição, dando lugar a uma expressão de fúria contida. Seus olhos brilharam de raiva, e ela ergueu a mão instintivamente. Foi nesse momento que Fernanda agiu, colocando-se rapidamente entre a madrasta e o menino. "Foi só um acidente, dona Cristina", disse em voz alta. "Eu limpo isso num instante." A mão erguida de Cristina atingiu o rosto da babá com um tapa seco que ecoou pelo terraço silencioso. Os convidados ofegaram, chocados com a cena inesperada. "Como ousa me interromper?", sibilou Cristina, perdendo momentaneamente a compostura. Fernanda, com a marca vermelha dos dedos da patroa em seu rosto, manteve-se firme. "Não vou permitir que machuque essa criança." Cristina percebeu tarde demais que todos os olhares estavam sobre ela, incluindo alguns telefones que gravavam discretamente a cena. Tentou recuperar-se, forçando um sorriso. "Acho que houve um mal-entendido. Fernanda está exagerando, como sempre. Esse tipo de dramalhão é por isso que estou considerando demiti-la." "Não foi um mal-entendido." A voz firme de Sebastião soou da entrada do terraço. Todos se viraram para olhar o jardineiro, que havia deixado suas ferramentas de lado e agora caminhava lentamente em direção à mesa principal. "Volte para seu lugar", ordenou Cristina. "Ou está demitido também." "Você não pode mais demitir ninguém nesta casa, Cristina", respondeu ele, sua voz mudando, perdendo o sotaque interiorano e ganhando a firmeza e autoridade que todos conheciam. "Porque esta casa não é sua." Enquanto falava, Sebastião removeu lentamente a barba postiça e os óculos, revelando seu verdadeiro rosto. Um murmúrio coletivo de espanto percorreu o terraço quando os convidados reconheceram Renato Monteiro. "Papai!" A voz incrédula de Beatriz quebrou o silêncio. O terraço da mansão Monteiro mergulhou em um silêncio absoluto. Os garçons pararam com bandejas suspensas no ar, os convidados sentaram-se rígidos em suas cadeiras,
e até mesmo o vento pareceu cessar nas árvores do jardim. No centro desse momento congelado no tempo, estavam Renato e Cristina, encarando-se como dois adversários em um duelo final. Isso é absurdo! Cristina foi a primeira a quebrar o silêncio, seu rosto oscilando entre choque e fúria. Que tipo de brincadeira doentia é essa, Renato? Ele permaneceu calmo, avançando lentamente pelo terraço. Não é brincadeira. É o fim da sua farsa. As crianças olhavam para o pai com uma mistura de confusão e esperança. Lucas foi o primeiro a reagir, correndo em direção a Renato e abraçando suas pernas com força. Papai, era você o tempo todo? Renato se abaixou, abraçando o filho. Sim, meu pequeno. Papai estava aqui, observando, protegendo vocês. Beatriz permanecia paralisada na cadeira, como se temesse que tudo não passasse de um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Fernanda, ainda com a marca do tapa no rosto, aproximou-se da menina e gentilmente a encorajou. Vai, Bia, é o seu pai de verdade. A garota finalmente se levantou e caminhou hesitante até Renato, que agora estendia o braço livre para recebê-la. Quando finalmente se abraçaram, vários dos convidados não conseguiram conter a emoção. Alguns fotógrafos presentes registravam discretamente cada momento daquela cena extraordinária. Cristina, percebendo que perdia rapidamente o controle da situação, tentou recuperar a compostura. Querido, podemos conversar em particular? Isso é constrangedor para nossos convidados. Não, jamais nada para conversarmos em particular, respondeu Renato, erguendo-se com as crianças ainda agarradas a ele. Tudo o que precisava ser dito em particular, você já disse, para meus filhos, para Fernanda, para os funcionários. Agora é hora da verdade ser conhecida por todos. Ele se virou para os convidados. Peço desculpas pelo espetáculo inesperado, mas achei que vocês mereciam conhecer a verdadeira Cristina Vasconcelos, não a filantropa preocupada com crianças carentes, mas a mulher que aterrorizava meus filhos quando ninguém estava olhando. Isso é difamação, gritou Cristina, seu rosto agora completamente transfigurado pela raiva. Vou processá-lo por... Isso! Renato sorriu calmamente, tirando do bolso o pequeno gravador. Processar com base em quê? Nas suas próprias palavras? Ele apertou o botão de reprodução e a voz de Cristina encheu o terraço. O medo ensina melhor que o amor. Crianças mimadas não aprendem respeito. Na minha casa, você obedece ou sofre as consequências. Cristina avançou para tentar tomar o aparelho, mas Fernanda se colocou na frente. Tenho muito mais gravações como essa, continuou Renato, e testemunhas. A senhora Zélia, Fernanda, até mesmo alguns funcionários temporários que estiveram aqui nas últimas semanas notaram seu comportamento. Os convidados começaram a murmurar entre si, muitos já se levantando, prontos para deixar o evento. Alguns jornalistas tomavam notas furiosamente, enquanto outros discretamente gravavam tudo em seus telefones. Vocês não acreditam nele, acreditam? Cristina olhou ao redor, buscando apoio entre os convidados, mas encontrando apenas olhares de desaprovação ou evitação. Foi tudo um mal-entendido. Estou apenas tentando educar essas crianças depois que a mãe delas morreu. Elas precisam de disciplina. A disciplina não vem do medo, Cristina, respondeu Renato. E você acabou de mostrar a todos quem realmente é, ao agredir Fernanda na frente de 50 testemunhas. A socialite Valentina, que antes se considerava amiga próxima de Cristina, levantou-se. Estou chocada, Cristina. Conheci Clara, a mãe dessas crianças, e ela as criava com tanto amor. Ver como você as tratou. Ela balançou a cabeça e se dirigiu a Renato. Se precisar de qualquer testemunho, conte comigo. Outros convidados começaram a se manifestar, alguns revelando que já haviam notado sinais preocupantes, mas nunca imaginaram a extensão da situação. O prefeito de Campos do Jordão, que estava presente, aproximou-se de Renato. Monteiro, lamento profundamente. Se houver algo que eu possa fazer... Obrigado, prefeito. Só peço que esta história sirva para que outros casos semelhantes não passem despercebidos. Cristina, vendo que perdia todos os aliados, mudou subitamente de tática. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela caiu em uma cadeira próxima, soluçando teatralmente.
Eu só queria o melhor para essa família, chorou. Talvez tenha sido rígida demais, mas foi por amor. Renato, você não pode fazer isso comigo, destruir tudo o que construímos. Renato olhou para ela com uma mistura de pena e desprezo. Não construímos nada, Cristina. Você destruiu o que havia de mais precioso nesta casa, a segurança e a felicidade dos meus filhos. Agora, por favor, retire-se da minha propriedade. Você não pode me expulsar assim. Sou sua esposa. Não por muito tempo, respondeu ele calmamente, tirando outro papel do bolso. Meu advogado já preparou todos os documentos para o divórcio. Considerando as provas que tenho de seus maus tratos às crianças, duvido que qualquer juiz decida a seu favor. 2 seguranças já haviam sido chamados e aguardavam discretamente na entrada do terraço. Renato fez um sinal e eles se aproximaram. Por favor, acompanhem a senhora até o quarto para que recolha seus pertences pessoais. Depois levem-na até o portão. Cristina se levantou de um salto, o rosto agora uma máscara de puro ódio. Você vai se arrepender disso, Renato Monteiro. Ninguém faz isso comigo e sai impune. Ela olhou para as crianças com raiva. E vocês 2, seus ingratos, depois de tudo que fiz, aquela babá idiota encheu suas cabeças contra mim. Renato deu um passo à frente, protegendo os filhos com seu corpo. Chega, Cristina. Saia com o pouco de dignidade que lhe resta. Os seguranças se aproximaram, indicando o caminho para dentro da casa. Cristina hesitou, olhando ao redor uma última vez, buscando algum apoio que não encontrou. Finalmente, com o queixo erguido em um último gesto de orgulho ferido, ela marchou para dentro da mansão, os saltos batendo furiosamente contra o piso de mármore. Os convidados começaram a se dispersar, muitos se aproximando de Renato para expressar solidariedade ou simplesmente se despedir constrangidos. Renato agradeceu a compreensão de todos, pedindo desculpas pelo fim abrupto do evento. Quando o terraço finalmente esvaziou, restando apenas a família e alguns funcionários, Renato se ajoelhou diante dos filhos. Me perdoem por não ter percebido antes, disse a voz embargada pela emoção, por ter trazido essa pessoa para nossas vidas. Lucas abraçou o pescoço do pai com força. Você voltou, papai. É só isso que importa. Beatriz, sempre mais reservada, tocou o rosto do pai com as pequenas mãos. Por que você se vestiu de jardineiro? Renato sorriu entre lágrimas. Porque precisava descobrir a verdade. Sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Foi a única maneira que encontrei de proteger vocês. Ele se virou para Fernanda, que observava a cena com emoção. E você, Fernanda? Nem tenho palavras para agradecer. Você protegeu meus filhos quando eu não pude. A babá tocou o rosto ainda vermelho pelo tapa. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, senhor Monteiro. Não. Renato balançou a cabeça. Você fez muito mais. Arriscou seu emprego, seu bem-estar. Foi a luz que eles precisavam na escuridão. Dona Zélia se aproximou, os olhos marejados. Patrão, eu devia ter falado algo, percebido antes. Não se culpe, Zélia. Cristina enganou a todos nós com sua máscara de perfeição. Renato se levantou ainda segurando as mãos dos filhos. Agora precisamos reconstruir, fazer desta casa um lar novamente. Do lado de fora da mansão, o carro de Cristina arrancou com violência, espalhando cascalho pelo caminho. Alguns repórteres que haviam permanecido tentaram segui-la, mas ela desapareceu rapidamente pela estrada sinuosa da serra. Dentro da casa, Renato instruiu os funcionários a cancelarem formalmente o evento e ajudarem na reorganização do espaço. Enquanto isso, ele levou as crianças e Fernanda para a biblioteca, um lugar aconchegante que sempre havia sido o refúgio da família nos tempos felizes. E agora, papai? Perguntou Beatriz, sentando-se no grande sofá de couro. Agora vamos curar as feridas e recomeçar, respondeu Renato, sentando-se entre os filhos. Um dia de cada vez. Lucas olhou para cima, inseguro. Ela não vai voltar, vai? Não, meu filho. Ela nunca mais vai machucar vocês. Fernanda permaneceu de pé, parecendo subitamente deslocada naquele momento íntimo, familiar. Acho que vou ajudar Dona Zélia com os preparativos para o jantar, disse, virando-se para sair. Fernanda,
chamou Renato. Por favor, fique. Você é parte dessa família agora. A jovem hesitou, emocionada com o reconhecimento. Obrigada, Sr. Monteiro. Renato, corrigiu ele. Depois de tudo que passamos, acho que podemos dispensar as formalidades. Um sorriso tímido surgiu nos lábios da babá, enquanto ela se sentava em uma poltrona próxima. Renato, repetiu baixinho. No andar de cima, enquanto isso, os seguranças supervisionavam Cristina enquanto ela jogava roupas e joias em malas caras. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de ódio e, ocasionalmente, ela pegava algum objeto decorativo e o atirava contra a parede em acessos de raiva. Ele pensa que acabou, murmurava para si mesma enquanto fechava uma mala com força. Mas isso é apenas o começo. Enquanto isso, no escritório da mansão, Jorge Sampaio, o investigador e amigo de Renato, recebia um telefonema. Sim, está tudo sob controle aqui, informou. Mas mantenha um olho nela. Tenho a sensação de que Cristina Vasconcelos não é o tipo de mulher que aceita a derrota facilmente. Mais tarde naquela noite, com as crianças finalmente dormindo tranquilas em seus quartos, Renato contemplava o céu estrelado da serra a partir da varanda. Fernanda se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Achei que poderia querer isso, disse ela, oferecendo uma das xícaras. Obrigado. Ele aceitou o chá, os olhos ainda fixos nas estrelas. Sabe, durante todas essas semanas disfarçado, observando de longe, a coisa que mais me dava esperança era ver você com meus filhos. Fernanda corou levemente. Eu apenas fiz o que pude. Eles são crianças maravilhosas. São sim, concordou Renato. E agora tem uma longa jornada pela frente para superar esse trauma. Crianças são surpreendentemente resilientes, disse ela, apoiando-se no parapeito da varanda, ao lado dele. Com amor e segurança, eles vão florescer novamente. Renato olhou para ela, vendo muito além da simples babá que havia contratado meses atrás. Via uma mulher corajosa, de princípios inabaláveis e coração genuíno. Você vai ficar conosco? Perguntou, sua voz carregando uma nota de esperança que ia além da preocupação com os filhos. Fernanda sorriu, seus olhos refletindo o brilho das estrelas da serra. Por quanto tempo precisarem de mim? Enquanto eles compartilhavam aquele momento de paz após a tempestade, nenhum dos dois notou o carro escuro, estacionado à distância na estrada, de onde Cristina observava assim Maticinto, mansão com binóculos, o rosto uma máscara de determinação sombria. Aproveite sua vitória momentânea, Renato, sussurrou para o vento, porque a guerra apenas começou. 3 semanas se passaram desde o confronto que mudou para sempre a vida na mansão Monteiro. Era uma manhã de domingo e a casa respirava uma atmosfera diferente. Janelas abertas deixavam entrar a brisa fresca da serra. Risadas infantis ecoavam pelos corredores antes silenciosos, e o aroma de bolo de chocolate recém-saído do forno preenchia a cozinha. Renato, sentado à mesa da varanda com uma xícara de café, observava Beatriz e Lucas brincando no jardim. A mudança nos filhos era visível dia após dia. Os sorrisos voltavam com mais frequência. Os olhares amedrontados davam lugar a uma curiosidade renovada pelo mundo. E aos poucos, as feridas emocionais começavam a cicatrizar. Eles estão melhorando, disse Fernanda, aproximando-se com uma jarra de suco de laranja. Ontem, pela primeira vez, Lucas dormiu a noite inteira sem pesadelos. Renato sorriu, observando como a jovem se movimentava com naturalidade pelo espaço, como se sempre tivesse feito parte daquela família. E a Beatriz voltou a desenhar. Encontrei vários desenhos coloridos no caderno dela, não mais aqueles traços escuros de antes. Fernanda sentou-se na cadeira ao lado dele, servindo suco para ambos. A psicóloga disse que o progresso deles é notável. A doutora Marta ficou impressionada com a resiliência das crianças. Após o incidente, Renato havia imediatamente procurado ajuda profissional para os filhos. A doutora Marta Cavalcante, uma respeitada psicóloga infantil de São Paulo, vinha à mansão 3 vezes por semana para sessões com as crianças, ajudando-as a processar o trauma vivido. Eles têm você,
respondeu Renato, seus olhos encontrando os de Fernanda com um olhar que já não disfarçava a admiração. E tiveram você nos momentos mais difíceis. Jovem corou levemente. Nas últimas semanas, a relação entre os dois havia evoluído de uma gratidão inicial para algo mais profundo e complexo. A proximidade forjada durante os dias em que ele se disfarçara de jardineiro, somada ao respeito mútuo e ao amor compartilhado pelas crianças, criava um vínculo que nenhum dos dois sabia exatamente como definir ou como agir a respeito. Tenho uma surpresa para todos mais tarde, disse Renato, mudando de assunto. Pensei em um piquenique na cachoeira. As crianças adoravam ir lá antes. Antes que ele pudesse completar a frase, Jorge Sampaio apareceu na varanda. O investigador, particular que havia se tornado presença constante na mansão desde o incidente, trazia uma expressão preocupada. Renato, podemos conversar em particular? Fernanda entendeu o recado e se levantou. Vou ver como estão as crianças. Assim que ela se afastou, Jorge sentou-se, colocando uma pasta na mesa. Tenho novidades sobre Cristina. Renato suspirou. A menção daquele nome ainda provocava uma mistura de raiva e apreensão. O que ela está fazendo agora? Movimentando-se. Depois de 3 semanas praticamente reclusa naquele flat em São Paulo, ela começou a fazer contatos. Jorge abriu a pasta, mostrando algumas fotos. Encontrou-se com esse homem 2 vezes, na última semana. Renato examinou a fotografia. Um homem de meia idade, elegantemente vestido, conversando com Cristina em um restaurante de luxo. Quem é ele? Augusto Mendes, advogado especializado em disputas patrimoniais e guarda de filhos, tem fama de ser implacável e, digamos, criativo com as evidências. Ela vai tentar lutar pela guarda? A incredulidade na voz de Renato era evidente. Depois de tudo que fez, com todas as provas que temos? Jorge fechou a pasta com um suspiro pesado. Renato, você conhece Cristina. Ela não é do tipo que aceita perder. O divórcio vai atingir não apenas seu orgulho, mas também suas finanças. O acordo pré-nupcial que vocês assinaram é bastante claro. Em caso de comportamento prejudicial comprovado, ela sai praticamente sem nada. E ela merece exatamente isso. Concordo, mas parece que ela está preparando uma narrativa alternativa. Jorge hesitou antes de continuar. Meus contatos dizem que ela está tentando pintar uma imagem sua como um marido controlador, obsessivo, que forjou evidências contra ela por não aceitar que ela disciplinasse as crianças. Renato deu um soco na mesa, fazendo os copos tremerem. Isso é absurdo. Mas estamos falando de Cristina. Ela é extremamente persuasiva e tem conexões. Na imprensa. Já notei alguns repórteres rondando, fazendo perguntas sobre a dinâmica do casamento de vocês. O empresário passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da situação. Quando expulsou Cristina, achou que o pesadelo havia terminado, mas aparentemente era apenas o início de uma nova batalha. O que sugere que façamos? Por enquanto, manter a guarda redobrada. Reforçamos a segurança da propriedade e estou monitorando os movimentos dela. Também sugiro que prepare Fernanda e as crianças para possíveis tentativas de contato. Você acha que ela tentaria se aproximar das crianças? Jorge encarou o amigo com seriedade. Acho que Cristina tentará qualquer coisa para não sair como a vilã dessa história. E para ela, os fins sempre justificam os meios. Após a partida de Jorge, Renato permaneceu na varanda, absorto em pensamentos sombrios. Tão concentrado estava que não notou a aproximação de Fernanda. Mas notícias? Perguntou ela, notando a expressão tensa em seu rosto. Renato hesitou. Não queria sobrecarregá-la, mas também sabia que precisavam estar unidos e alertas. Cristina está planejando algo. Jorge suspeita que ela tentará contestar o divórcio e possivelmente até lutar pela guarda das crianças. O rosto de Fernanda empalideceu. Ela não pode. Depois de tudo que fez, sabemos disso. Mas ela tentará criar uma narrativa diferente. E precisamos estar preparados. Fernanda sentou-se novamente, determinação substituindo o choque inicial. O que posso fazer para ajudar? Fique atenta. Se notar qualquer movimento estranho,
pessoas desconhecidas observando a casa ou tentando falar com as crianças, me avise imediatamente. Ela assentiu, compreendendo a gravidade da situação. As crianças estão finalmente começando a se sentir seguras novamente. Não podemos permitir que ela destrua isso. Não permitiremos, garantiu Renato, cobrindo a mão dela com a sua em um gesto instintivo de conexão. O toque, embora breve, enviou uma onda de calor pelo braço de Fernanda, fazendo-a retirar a mão suavemente, desviando o olhar. A tensão entre eles era palpável, um misto de atração e hesitação, de sentimentos profundos limitados por circunstâncias complicadas. Deveríamos nos concentrar nas crianças agora, disse ela, levantando-se. Ainda vamos ao piquenique que você mencionou? Claro, respondeu Renato, também se levantando. Não deixarei que Cristina continue controlando nossas vidas com medo. O piquenique na cachoeira provou ser exatamente o que a família precisava. O local, uma pequena queda d'água em uma área reservada da propriedade, cercada por mata nativa, era o refúgio favorito de Clara, a falecida esposa de Renato, e ela costumava trazer as crianças ali frequentemente. Lucas corria entre as árvores perseguindo borboletas, enquanto Beatriz, sentada nas pedras perto da água, fazia desenhos em seu caderno novo. Renato e Fernanda organizavam a toalha e a cesta de comida que Dona Zélia havia preparado com carinho. "Papai, olha!" gritou Lucas, apontando para um tucano empoleirado em um galho próximo. O pássaro colorido observava o grupo com curiosidade. "É um tucano de bico verde", explicou Renato, aproximando-se do filho. "São raros de se ver tão perto." "A mamãe mostrou um para mim uma vez", disse o menino, sua voz baixando levemente, ao mencionar a mãe. "Ela disse que eles trazem sorte." Renato abraçou os ombros do filho. "Sua mãe estava certa, e aposto que ela está muito feliz vendo você lembrar das coisas que ela ensinou." Beatriz se aproximou, segurando seu caderno. "Desenhei nossa família", disse timidamente, mostrando o desenho colorido. Renato olhou para o papel, sentindo um nó na garganta. A menina havia desenhado 4 figuras de mãos dadas, claramente representando a si mesma, Lucas, o pai e Fernanda, sob um grande sol amarelo. No canto do desenho, uma figura com asas pairava sobre eles, com um sorriso no rosto. "Quem é essa aqui?" perguntou ele, apontando para a figura alada, embora já suspeitasse da resposta. "É a mamãe", respondeu Beatriz. "Dona Zélia diz que ela virou um anjo e cuida da gente lá de cima." Renato abraçou a filha, lutando contra as lágrimas. "É um desenho lindo, minha princesa." Fernanda observava a cena à distância, profundamente tocada. Quando Beatriz se virou e lhe mostrou o desenho, apontando especificamente para a figura que a representava, a babá sentiu-se simultaneamente honrada e desconfortável. Estava sendo incorporada à família das crianças de uma forma que não havia previsto quando aceitou o emprego meses atrás. O almoço ao ar livre transcorreu tranquilamente, com as crianças demonstrando mais apetite e alegria do que nas semanas anteriores. Após a refeição, Renato sugeriu uma caminhada até uma pequena clareira mais adiante, onde cresciam flores silvestres. "Mamãe adorava aquelas flores roxas", comentou Beatriz enquanto caminhavam. "Ela fazia coroas para a gente usar na cabeça." "Grinaldas de ipês e quaresmeiras", lembrou Renato, com um sorriso nostálgico. Sua mãe conhecia o nome de todas as plantas da região. "Você também sabe fazer, Nanda?" perguntou Lucas, usando o apelido carinhoso que havia criado para Fernanda. A jovem sorriu. "Nunca aprendi, mas adoraria que vocês me ensinassem." A tarde passou rapidamente, preenchida por momentos simples de reconexão e cura, quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A pequena família recolheu seus pertences e iniciou o caminho de volta para a casa. Ao se aproximarem da mansão, Renato notou um carro desconhecido estacionado próximo ao portão principal. Imediatamente alerta, ele fez sinal para que Fernanda segurasse as crianças. "Vão pelo caminho dos fundos", instruiu em voz baixa. "Use a entrada da cozinha, vou ver quem é." Fernanda assentiu, compreendendo a seriedade da situação. "Venham, crianças.
Vamos fazer uma corrida até a cozinha para ver quem chega primeiro. Enquanto a babá distraía as crianças, levando-as por um caminho alternativo, Renato se aproximou cautelosamente do veículo. Era uma van com o logotipo de uma emissora de televisão regional. Próximo ao portão, uma repórter e um cinegrafista pareciam discutir como obter acesso à propriedade. "Posso ajudá-los?" perguntou Renato, aproximando-se com uma expressão neutra, embora internamente estivesse furioso com a intrusão. A repórter se virou, um brilho de reconhecimento em seus olhos. "Senhor Monteiro, que sorte encontrá-lo. Sou Patrícia Campos, do canal 8. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre os recentes acontecimentos envolvendo sua família." "Não tenho nada a declarar", respondeu ele firmemente, "e agradeceria se respeitassem nossa privacidade." "Mas, senhor Monteiro", insistiu a repórter, "sua ex-esposa Cristina Vasconcelos concedeu uma entrevista exclusiva que irá ao ar amanhã. Ela faz declarações bastante sérias sobre o senhor e o que realmente aconteceu naquela mansão. Não gostaria de dar sua versão?" Renato sentiu o sangue gelar em suas veias. Então era isso que Cristina estava planejando: usar a mídia para reconstruir sua imagem e destruir a dele. "Como disse, não tenho comentários. E, agora, se me dão licença, preciso voltar para meus filhos." "É verdade que o senhor tem um relacionamento com a babá das crianças?" A repórter disparou enquanto ele se afastava. "A senhora Vasconcelos afirma que descobriu um caso entre vocês e que essa foi a verdadeira razão para a separação." Renato parou, virando-se lentamente. A acusação era tão absurda quanto calculada, exatamente o tipo de história que atrairia a atenção da imprensa e do público. "Isso é completamente falso", respondeu com voz controlada. "E sugiro fortemente que verifiquem suas fontes antes de repetirem calúnias. Tenho todas as provas dos verdadeiros motivos da separação documentados e testemunhados." Sem esperar resposta, ele seguiu em direção à casa, o coração batendo aceleradamente. Precisava ligar para Jorge e seu advogado imediatamente. A batalha que temia havia oficialmente começado. Quando entrou na mansão pela porta principal, encontrou Dona Zélia no hall visivelmente agitada. "Patrão, graças a Deus o senhor chegou. Tem uma ligação importante esperando no escritório. É o Dr. Maurício, seu advogado." Renato assentiu, dirigindo-se rapidamente ao escritório. "As crianças estão com a Fernanda no quarto de brinquedos, tomando banho depois do passeio. Estão bem." No escritório, Renato fechou a porta e pegou o telefone. "Maurício, estou aqui." "Renato, temos um problema." A voz grave do advogado soou do outro lado da linha. "Cristina entrou com um pedido de revisão de guarda, alegando que você é emocionalmente instável e manipulou as crianças contra ela." "O quê? Isso é completamente absurdo." "Ela também está mencionando um suposto relacionamento entre você e a babá, sugerindo que isso influenciou toda a situação." Renato fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva. "Então é por isso que havia repórteres no meu portão agora há pouco." "Exatamente. Ela está tentando criar uma narrativa na mídia antes mesmo do processo legal começar. É uma estratégia para pressionar o juiz e manchar sua reputação." "O que fazemos agora?" "Primeiro, não dê nenhuma declaração à imprensa sem me consultar", instruiu o advogado. "Segundo, precisamos reforçar nossas evidências. As gravações são cruciais, assim como os depoimentos das testemunhas do incidente na festa." "E quanto às crianças?" "Por enquanto, o juiz não autorizou visitas supervisionadas como ela pediu, mas é possível que um assistente social seja designado para avaliar o ambiente doméstico. Precisamos estar preparados para isso." Após desligar, Renato permaneceu sentado por alguns minutos, tentando processar tudo. A porta do escritório se abriu suavemente, e Fernanda entrou, fechando-a atrás de si. "As crianças estão limpas e jantando com Dona Zélia", informou. "O que está acontecendo?" Renato hesitou, incerto sobre quanto deveria compartilhar com ela. Afinal, Fernanda estava no centro das novas acusações de Cristina. "Cristina está usando a mídia para se defender", disse finalmente. "Vai dar uma entrevista amanhã, provavelmente distorcendo tudo o que aconteceu."
Fernanda se aproximou, sentando-se na cadeira em frente a dele. Tem mais coisa, não tem? Vi seu rosto quando voltou do portão. Renato suspirou, percebendo que não adiantaria esconder a verdade. Ela está alegando que descobriu um caso entre nós dois, e que essa foi a verdadeira razão da separação. O rosto de Fernanda empalideceu, depois corou intensamente. O quê? Mas isso é... Mentira, eu sei. Mas é exatamente o tipo de fofoca que ganha manchetes. Fernanda se levantou subitamente, caminhando até a janela. Talvez eu devesse me afastar por um tempo. Se minha presença está sendo usada contra você no processo de guarda... Não, a resposta de Renato foi imediata e firme. É exatamente o que ela quer. Nos separar, deixar as crianças vulneráveis novamente. Não podemos deixar que ela manipule nossas vidas dessa forma. A jovem se virou para encará-lo, olhos marejados. Mas e se... Não há e se, Fernanda. Você é fundamental para a recuperação das crianças. Elas confiam em você, precisam de você. Ele hesitou antes de acrescentar. Todos nós precisamos. Aquelas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significados não expressos. Por um momento, o silêncio no escritório foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. O que faremos então? Perguntou ela finalmente. Renato se levantou, uma nova determinação em seu olhar. Lutaremos com a verdade. Cristina não é a única que pode usar a mídia a seu favor. Do lado de fora da mansão, escondido entre as árvores além do jardim, o cinegrafista que acompanhava a repórter filmava secretamente a silhueta de Renato e Fernanda conversando próximos à janela do escritório. As imagens, descontextualizadas, seriam exatamente o tipo de prova que Cristina precisava para sua narrativa venenosa. A entrevista de Cristina foi ao ar na noite seguinte, exatamente como previsto. Renato, Jorge, Fernanda e Maurício, o advogado, reuniram-se no escritório da mansão para assistir, enquanto as crianças dormiam no andar de cima, alheias à tempestade midiática que se formava. Na tela da televisão, uma Cristina, visivelmente abatida, usando roupas sóbrias e maquiagem discreta, uma imagem completamente diferente da socialite glamourosa que todos conheciam, enxugava lágrimas com um lenço branco. Foi um choque terrível descobrir, dizia ela, a voz embargada pela emoção cuidadosamente ensaiada. Eu amava aquelas crianças como se fossem minhas. Tentava discipliná-las com amor, dar estrutura após a perda da mãe delas. A repórter, Patrícia Campos, inclinava-se com falsa simpatia. E quando você percebeu que havia algo entre seu marido e a babá? Cristina suspirou dramaticamente. Os sinais estavam lá, mas eu não queria ver. As reuniões tardias, os olhares, a forma, como ele sempre a defendia quando eu tentava estabelecer limites com as crianças. Absurdo, exclamou Fernanda indignada. Como ela pode inventar tantas mentiras? Era previsível, comentou Jorge, fazendo anotações. Está usando a técnica clássica de inverter completamente a narrativa. Na tela, Cristina continuava sua performance. Quando confrontei Renato, ele ficou furioso. Foi então que percebi que precisava de provas. Comecei a gravar o comportamento deles, a forma como conspiravam pelas minhas costas. As gravações que seu ex-marido apresentou contra você? Questionou a repórter. Exatamente. Cristina sorriu tristemente. Ele usou minhas próprias gravações, editou-as e as apresentou como se fossem dele. É um homem poderoso, com muitos recursos. Eu era apenas uma esposa tentando salvar seu casamento. Renato desligou a televisão, incapaz de continuar assistindo àquela farsa. Chega, já vi o suficiente. Isso é difamação pura, afirmou Maurício, o advogado, ajustando os óculos com indignação. Temos bases sólidas para processar não apenas Cristina, mas também a emissora por não verificar adequadamente as alegações. O problema é que isso é exatamente o que ela quer, ponderou Jorge. Mais atenção da mídia, mais confusão. Enquanto lutamos contra essa história, ela ganha tempo para construir sua defesa no processo de guarda. E o que sugere? Questionou Renato, a frustração evidente em sua voz. Uma estratégia em duas frentes.
respondeu o investigador. Primeiro, uma resposta legal calculada. Segundo, nossa própria operação de mídia. Fernanda, que permanecera em silêncio, absorvendo o choque de ser publicamente difamada, finalmente falou. As crianças vão acabar vendo ou ouvindo algo. Como protegemos elas disso? A preocupação genuína em sua voz tocou Renato profundamente. Mesmo sendo atacada pessoalmente, seu primeiro pensamento era para o bem-estar de Beatriz e Lucas. Temos que ser honestos com eles na medida do que podem compreender, respondeu ele, e reforçar que estão seguros, que nada vai separá-los de nós. Naquela noite, após a reunião, Renato encontrou Fernanda na varanda observando as estrelas. A expressão dela era de quem carregava um peso imenso nos ombros. Não consigo parar de pensar nas crianças, disse ela, quando o sentiu se aproximar. Elas já passaram por tanto... Eu sei, respondeu Renato, parando ao lado dela. Mas são mais fortes do que imaginamos, e têm a nós. Fernanda virou-se para encará-lo, os olhos brilhando à luz da lua. Renato, talvez eu devesse mesmo me afastar por um tempo. Não por mim, mas por vocês. Se eu sair de cena, Cristina perde parte de sua narrativa. E ganha exatamente o que quer, retrucou ele, aproximando-se mais. Fernanda, você não vê? Se você for embora, ela vence. Consegue separar nossa família, deixar as crianças vulneráveis novamente. A palavra família pairou entre eles, carregada de significado. Fernanda desviou o olhar. Mas não somos uma família. Não realmente. Sou a babá. Você é meu patrão. Renato respirou fundo, sentindo que haviam chegado a um momento decisivo. É isso mesmo que você acha? Depois de tudo o que passamos juntos? Antes que ela pudesse responder, ouviram um grito vindo do andar de cima. Papai! Nanda! Era a voz de Lucas em pânico. Ambos correram para dentro da casa e subiram as escadas em segundos, chegando ao quarto do menino. Encontraram-no sentado na cama, os olhos arregalados de medo. O que foi, meu amor? Perguntou Fernanda, sentando-se ao lado dele e acariciando seus cabelos. Ela estava aqui, soluçou o pequeno. Mamãe Cristina estava me olhando pela janela. Renato imediatamente foi até a janela, que estava fechada e trancada como deveria. Abriu-a e examinou o exterior. O quarto de Lucas ficava no segundo andar, sem acesso fácil de fora. Deve ter sido um pesadelo, filho, disse, tentando tranquilizá-lo, embora um arrepio de preocupação percorresse sua espinha. Não foi sonho, insistiu Lucas, agarrando-se à mão de Fernanda. Ela disse que ia me levar embora, que ia me separar de vocês. Fernanda trocou um olhar preocupado com Renato. Os pesadelos com Cristina haviam diminuído nas últimas semanas, mas este parecia diferente, mais vívido. Ninguém vai levá-lo a lugar nenhum, garantiu ela, abraçando o menino. Estamos aqui para proteger você. Promete que não vai embora, Nanda, pediu Lucas, os olhinhos suplicantes fixos nela. A pergunta atingiu Fernanda em cheio, especialmente após a conversa que acabara de ter com Renato na varanda. Ela hesitou por um instante, então respondeu com firmeza. Prometo, Lucas, não vou a lugar nenhum. Renato, observando a cena, sentiu uma mistura de alívio e determinação. Aquele pequeno momento havia decidido algo fundamental. Não importava o que Cristina tentasse, eles enfrentariam juntos. Depois que Lucas finalmente voltou a dormir, com Fernanda cantando baixinho sua canção de ninar favorita, os dois adultos saíram silenciosamente do quarto. Vou checar o sistema de segurança, disse Renato, e pedir que o segurança faça uma ronda extra pelo perímetro. Você acha que ela poderia realmente ter estado aqui? Perguntou Fernanda, a preocupação evidente em sua voz. Não pelo lado de fora da janela, é fisicamente impossível sem equipamento. Mas não duvido que ela esteja rondando a propriedade, tentando encontrar uma brecha na nossa segurança. Enquanto descia as escadas para verificar as câmeras de segurança, Renato recebeu uma mensagem de Jorge. Temos um problema. Cristina contratou investigadores particulares para seguir você e Fernanda. Eles provavelmente estão monitorando a casa. Cuidado com o que fazem e dizem. Podem estar sendo filmados. A mensagem confirmou suas suspeitas.
Cristina estava, de fato, tentando coletar provas para sustentar sua narrativa falsa. Na manhã seguinte, Maurício chegou cedo à mansão com um plano detalhado de contra-ataque legal. Enquanto discutiam no escritório, Dona Zélia entrou apressadamente. Patrão, tem um oficial de justiça no portão. Diz que precisa entregar uns documentos para o senhor e para a senhorita Fernanda. Renato e Maurício trocaram olhares preocupados. Deixe-o entrar, instruiu o advogado. Minutos depois, ambos examinavam os documentos oficiais. Cristina havia conseguido uma audiência de emergência com o juiz da vara de família e solicitava a guarda provisória das crianças, alegando um ambiente moralmente inadequado devido ao suposto relacionamento entre Renato e Fernanda. Isso é ridículo, exclamou Renato, jogando os papéis sobre a mesa. Ela maltratou meus filhos. Temos provas, testemunhas. Ela está jogando sujo, comentou Maurício, lendo atentamente os documentos. Olhe aqui, está usando declarações de fontes anônimas que supostamente trabalharam na casa e testemunharam comportamento inadequado. Que fontes? Isso é inventado. Provavelmente, mas o juiz marcou a audiência para amanhã de manhã. Temos pouco tempo para preparar nossa defesa. Fernanda, que permanecia em silêncio, finalmente falou. E se eu testemunhar? Contar tudo o que vi, o que ela fazia com as crianças? Você é uma testemunha fundamental, concordou Maurício, mas Cristina vai tentar desacreditar seu testemunho, alegando motivações pessoais devido ao suposto relacionamento. Então, o que fazemos? Perguntou ela, a frustração evidente em sua voz. Foi nesse momento que Renato teve uma ideia. E se não formos apenas nós? E se tivermos um exército de testemunhas? Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Valentina, é o Renato Monteiro. Lembra quando você disse que poderia contar comigo se precisasse de um testemunho? Bem, esse momento chegou. Nas horas seguintes, o telefone da mansão não parou de tocar. Renato contactou todos os convidados do fatídico evento beneficente, empresários políticos, jornalistas respeitados, pedindo que comparecessem à audiência ou enviassem declarações juramentadas sobre o que presenciaram. Enquanto isso, Jorge mobilizava sua equipe para localizar e entrevistar ex-funcionários da casa que pudessem ter testemunhado os maus tratos de Cristina às crianças. Ao cair da noite, a mansão havia se transformado em um centro de operações. Maurício e 2 assistentes organizavam documentos e preparavam a estratégia legal. Jorge coordenava as informações que chegavam de sua equipe de investigadores. Dona Zélia, determinada a ajudar, havia preparado depoimentos detalhados sobre o comportamento de Cristina durante todo o casamento. Em meio a toda essa agitação, Fernanda encontrou um momento para estar sozinha com as crianças, lendo histórias na biblioteca como fazia todas as noites. Era um ritual sagrado, uma ilha de normalidade no meio da tempestade. Renato, passando pela porta entreaberta, parou para observar a cena. Lucas aninhado no colo de Fernanda, Beatriz encostada em seu ombro, ambos completamente absortos na história que ela contava, com vozes diferentes para cada personagem. O amor que unia aquele pequeno trio era quase tangível, uma força que nenhuma mentira de Cristina poderia destruir. Foi então que ele soube com absoluta certeza que fariam qualquer coisa para manter aquela família unida. Porque era isso que eram agora, uma família, construída não pelo sangue ou por papéis legais, mas pelo amor e pela confiança forjados nas adversidades que enfrentaram juntos. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e a casa finalmente silenciava, Renato encontrou Fernanda na biblioteca, onde ela arrumava os livros de histórias. Como estão se sentindo para amanhã? Perguntou ele, encostando-se no batente da porta. Nervosos, mas tentando não demonstrar, respondeu ela. Beatriz me perguntou se teriam que ver a madrasta. Eu disse que não sabia, mas que estaríamos com eles o tempo todo. O juiz pode querer falar com eles separadamente, explicou Renato. Mas Maurício acha improvável nesta fase inicial. E a doutora Marta estará lá para dar seu parecer profissional sobre o estado emocional deles. Fernanda assentiu, colocando o último livro na estante. Quando se virou, notou que Renato a observava intensamente.
O que foi? Estava pensando em tudo o que passamos, em como você se tornou essencial para nós. Ele deu alguns passos em sua direção. Na varanda, ontem à noite, você disse que não somos uma família de verdade. Ela baixou os olhos. Renato, você sabe que é complicado. É mesmo? Ele estava próximo agora, perto o suficiente para sentir o perfume suave dela. Parece bem simples. Para mim, você ama as crianças. Elas amam você e eu. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de possibilidades. Fernanda ergueu os olhos, encontrando os dele, permitindo-se pela primeira vez reconhecer os sentimentos que haviam crescido entre eles. Não é o momento, sussurrou ela. Não enquanto Cristina estiver usando isso contra nós, contra as crianças. Renato suspirou, reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Você está certa. Mas quando tudo isso acabar, completou ela com um sorriso tímido, teremos tempo para descobrir o que vem depois. Aquela promessa silenciosa era o suficiente por enquanto. Juntos, caminharam para fora da biblioteca, prontos para enfrentar o que o dia seguinte traria. A manhã da audiência amanheceu ensolarada, contrastando com a tensão que pairava sobre a família. Renato e Fernanda dedicaram especial atenção em fazer o café da manhã parecer o mais normal possível para as crianças, que iriam ficar na mansão aos cuidados de Dona Zélia e com a companhia de uma psicóloga assistente da doutora Marta. Vocês vão voltar logo, né? Perguntou Lucas, segurando firmemente a mão de Fernanda enquanto se despedia. Antes que você perceba, prometeu ela beijando-lhe a testa, e quando voltarmos, vamos fazer aquele bolo de chocolate que você adora. Com cobertura dupla? Os olhos do menino brilharam. Com cobertura dupla, confirmou ela com um sorriso. Beatriz, sempre mais perceptiva, aproximou-se do pai. É sobre ela, não é? Sobre a mamãe Cristina. Renato se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da filha. É sim, meu amor. Mas não se preocupe, estamos cuidando de tudo para que ela nunca mais possa machucar vocês. Eu não tenho medo dela, declarou Beatriz, com uma determinação surpreendente para seus 8 anos. Não mais. A doutora Marta disse que pessoas como ela só têm poder se dermos a elas. Renato abraçou a filha, emocionado com sua força. Você é muito corajosa, sabia? Igualzinha à sua mãe. No tribunal, a surpresa estava reservada para Cristina. Ao invés de um processo rápido e discreto como esperava, ela encontrou os corredores lotados de testemunhas dispostas a depor a favor de Renato e Fernanda. Ex-funcionários da casa, os convidados do evento beneficente, até mesmo o prefeito de Campos do Jordão estava presente, pronto para testemunhar sobre o caráter exemplar de Renato como pai. Quando Cristina entrou na sala de audiências, impecavelmente vestida e acompanhada de seu advogado pomposo, seu rosto empalideceu ao ver a quantidade de pessoas presentes para apoiar seu ex-marido. O que é isso? Sussurrou para Augusto Mendes, seu advogado. Era para ser uma audiência privada. Aparentemente, seu ex-marido mobilizou muita gente, respondeu ele, visivelmente desconfortável com a situação. A juíza doutora Helena Rios, conhecida por sua perspicácia e foco no bem-estar das crianças, estudou cuidadosamente os documentos apresentados por ambas as partes antes de iniciar a audiência. Este tribunal tem como prioridade máxima o interesse das crianças Beatriz e Lucas Monteiro, declarou ela. Vejo aqui acusações graves de ambos os lados e pretendo ouvir todas as testemunhas relevantes antes de tomar qualquer decisão sobre guarda provisória. Cristina foi a primeira a apresentar seu caso, repetindo as mesmas alegações da entrevista televisiva, agora em termos legais. Seu advogado apresentou fotografias desfocadas e distantes de Renato e Fernanda conversando próximos, como se isso constituísse prova de um relacionamento impróprio. Quando chegou a vez de Renato, Maurício adotou uma abordagem diferente. Em vez de atacar diretamente Cristina, ele simplesmente apresentou as evidências. As gravações originais, não editadas, feitas durante o período em que Renato estava disfarçado, com datas e horas precisas, depoimentos de especialistas confirmando a autenticidade das gravações,
declarações juramentadas de mais de 20 testemunhas que presenciaram o comportamento abusivo de Cristina no evento beneficente. O mais impactante, porém, foi quando Fernanda tomou o lugar das testemunhas. Com voz calma e firme, ela descreveu em detalhes o que presenciara durante meses trabalhando na mansão. As humilhações constantes, os castigos desproporcionais, o medo nos olhos das crianças. Beatriz parou de comer adequadamente. Lucas tinha pesadelos todas as noites. Eles viviam em constante estado de alerta, tentando adivinhar o que poderia desagradar a madrasta. Relatou, sem conseguir conter a emoção. Eu fazia o que podia para protegê-los, para dar-lhes algum conforto quando ela não estava olhando. Cristina, do outro lado da sala, lançava olhares furiosos para a babá, mas Fernanda continuou seu relato sem se intimidar. Quando o senhor Monteiro retornou e revelou que estivera observando tudo disfarçado, minha primeira reação foi de alívio. Finalmente alguém poderia ajudar aquelas crianças. O advogado de Cristina tentou desacreditá-la durante o contra-interrogatório, insinuando repetidamente um relacionamento impróprio com Renato, mas Fernanda manteve-se firme. Meu relacionamento com o senhor Monteiro sempre foi profissional. Minha prioridade sempre foram as crianças, seu bem-estar e segurança. E é por isso que estou aqui hoje, enfrentando essas acusações falsas e humilhantes, porque aquelas crianças merecem crescer sem medo. A audiência se estendeu por horas, com testemunha após testemunha, corroborando a versão de Renato e Fernanda. O depoimento da doutora Marta, detalhando o estado psicológico das crianças quando começou a tratá-las, e o progresso que fizeram após a saída de Cristina, foi particularmente convincente. Ao final do dia, a juíza Rios parecia ter ouvido o suficiente. Este tribunal não tomará uma decisão precipitada sobre a guarda destas crianças, declarou. No entanto, baseada nas evidências apresentadas hoje, determino que a guarda provisória permanece com o pai, Renato Monteiro, e nego o pedido de visitas supervisionadas feito pela senhora Cristina Vasconcelos neste momento. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. A juíza continuou. Além disso, determino uma investigação completa sobre as alegações de abuso emocional contra as crianças. Até a conclusão desta investigação, a senhora Vasconcelos deverá manter-se a pelo menos 100 metros de distância da residência Monteiro e das crianças. Cristina levantou-se, furiosa. Isso é um absurdo! Essas pessoas estão todas mentindo, ele as comprou! Senhora Vasconcelos, a voz da juíza cortou o ar como uma lâmina. Controle-se ou será removida da sala. Sua conduta atual não está ajudando seu caso. Derrotada nesta batalha inicial, Cristina deixou o tribunal cabisbaixa, seguida por seu advogado visivelmente desapontado. No corredor, jornalistas tentavam obter declarações, mas ela passou rapidamente, o rosto oculto por grandes óculos escuros. Renato e Fernanda, por outro lado, foram recebidos com abraços e palavras de apoio das muitas pessoas que haviam comparecido para ajudá-los. Maurício parecia satisfeito com o resultado. É apenas o primeiro passo, advertiu o advogado, mas um passo importante. A juíza claramente viu através das acusações infundadas de Cristina. O que acontece agora? Perguntou Fernanda. A investigação ordenada pela juíza levará algumas semanas. Assistentes sociais, psicólogos, entrevistas com as crianças em ambiente controlado. Mas baseado no que vi hoje, estou confiante no resultado. Quando finalmente deixaram o tribunal, Renato e Fernanda encontraram Jorge esperando no estacionamento, um sorriso discreto no rosto. Tenho novidades, disse o investigador. Cristina acabou de demitir seu advogado no estacionamento. Aparentemente, ele aconselhou-a a desistir do processo de guarda, dizendo que ela não tem chances depois do que aconteceu hoje. Você acha que ela vai desistir? Perguntou Renato, abrindo a porta do carro para Fernanda. Jorge deu de ombros. Difícil dizer. Pessoas como Cristina não costumam aceitar a derrota facilmente, mas ela certamente percebeu que não será tão fácil quanto imaginava. Na viagem de volta à mansão, um silêncio confortável se estabeleceu entre Renato e Fernanda. A batalha não estava completamente ganha,
mas haviam superado o primeiro grande obstáculo juntos. "Sabe o que Lucas me pediu hoje de manhã?" comentou Fernanda, quebrando o silêncio. "O quê?" "Bolo de chocolate com cobertura dupla. Prometi que faríamos quando voltássemos." Renato sorriu, pegando a mão dela por um momento. "Então, é melhor não decepcionarmos o rapaz." Quando chegaram à mansão, foram recebidos por Lucas e Beatriz correndo até o carro, ansiosos por notícias e abraços. Dona Zélia e a assistente da doutora Marta seguiam logo atrás, sorrisos aliviados em seus rostos. "E então? Ela não vai mais nos incomodar?" perguntou Beatriz diretamente, sempre a mais pragmática. Renato abraçou a filha. "Por enquanto não. E estamos trabalhando para garantir que continue assim." "Podemos fazer o bolo agora?" Lucas puxou a mão de Fernanda, ansioso para cobrar a promessa. "Claro que podemos", respondeu ela com um sorriso. "E você vai ser meu assistente especial." Enquanto se dirigiam para a cozinha, Renato observava a interação natural entre Fernanda e seus filhos. Não importava o que Cristina tentasse, o que a sociedade pensasse ou o que o futuro reservasse. Aquelas 3 pessoas eram seu mundo agora, sua família reconstruída das cinzas de uma relação tóxica. Horas mais tarde, com as crianças finalmente na cama após uma celebração improvisada regada a bolo de chocolate, Renato encontrou Fernanda na varanda da mansão, observando o céu estrelado da serra. "Obrigado por hoje", disse ele, parando ao lado dela. Seu depoimento foi fundamental. "Apenas disse a verdade", respondeu ela simplesmente. A verdade nem sempre é tão clara ou corajosa. Fernanda virou-se para ele, o rosto suavemente iluminado pela luz que vinha de dentro da casa. "O que Jorge quis dizer com pessoas como Cristina não aceitam a derrota facilmente? Você acha que ela ainda pode tentar algo?" Renato suspirou. "Honestamente, não sei, mas estamos preparados agora, mais fortes, unidos." Ela assentiu, voltando a olhar para as estrelas. "Sabe, quando vim trabalhar aqui, nunca imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo." "Para melhor, espero", disse ele, arriscando um meio sorriso. "Diferente", respondeu ela, também sorrindo. "Mais complicada em alguns aspectos, mais clara em outros." Ficaram em silêncio por alguns momentos, aproveitando a tranquilidade da noite. Então, num movimento quase imperceptível, suas mãos se encontraram no parapeito da varanda. Não um gesto romântico dramático, mas um simples toque de reconhecimento, de conexão. "Lembra do que falamos na biblioteca?" perguntou Renato baixinho. "Sobre quando tudo isso acabar." Fernanda assentiu, seus dedos entrelaçando-se levemente aos dele. "Lembro. Não sei exatamente quando isso será", continuou ele. "Talvez demore semanas, meses, mas quero que saiba que, para mim, você já é parte desta família. Não importa o que aconteça com o processo com Cristina, com qualquer outra coisa." Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhantes de emoção. "Para mim também. Vocês 3 se tornaram minha família quando eu nem percebia que estava procurando uma." O momento foi interrompido pelo som de pequenos passos na varanda. Lucas apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentamente. "Tive um sonho ruim", murmurou o menino. Fernanda imediatamente se abaixou, abrindo os braços. "Vem cá, pequeno." Lucas correu para o abraço dela, enquanto Renato se ajoelhava ao lado dos dois. "Quer contar para a gente sobre o sonho?" O menino balançou a cabeça negativamente, aconchegando-se mais contra Fernanda. "Não lembro direito. Só queria saber se vocês ainda estavam aqui." "Estamos aqui", garantiu Renato, afagando os cabelos do filho. "E sempre estaremos." Enquanto Renato levava Lucas de volta para a cama, com Fernanda seguindo logo atrás, nenhum deles notou a figura solitária que observava a cena da estrada, protegida pela escuridão da noite. Cristina baixou os binóculos, o rosto uma máscara ilegível de emoções conflitantes. Por um momento, ela permaneceu imóvel, como se travasse uma batalha interna. Então, lentamente, guardou os binóculos na bolsa, entrou em seu carro e partiu, não com a fúria de antes, mas com um silêncio contemplativo que sugeria talvez
o primeiro lampejo de compreensão de que algumas batalhas não podem ser vencidas à força. Na Pio, mansão iluminada no alto da colina, uma família recém-formada encontrava seu caminho para a cura e para um novo começo, protegida não apenas por sistemas de segurança e decisões judiciais, mas pelo amor genuíno que haviam construído juntos através da adversidade, o tipo de fortaleza que nenhuma tempestade externa poderia derrubar. E enquanto Renato e Fernanda observavam Lucas finalmente adormecer tranquilo, seus olhares se encontraram sobre a cabeça do menino, selando uma promessa silenciosa de um futuro compartilhado. Não importava os desafios que ainda viessem a enfrentar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Renato, Fernanda e as crianças tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa sobre proteção, coragem e amor verdadeiro, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os laços familiares que nos definem. O que vocês fariam no lugar de Renato? Teriam a mesma coragem? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas reflexões. Estamos ansiosos para ler suas opiniões.